O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff chegou ao Senado em meio a ânimos exaltados em todo o país. Quem discorda e chama de golpe defende que não existe crime de responsabilidade nos decretos assinados pela presidente e que ficaram conhecidos como pedaladas. O assunto envolve muitas dúvidas da população sobre o futuro do Brasil caso Dilma Rousseff seja afastada. O Câmara Debate da semana atualiza os rumos da política brasileira com o professor Augusto Teixeira Júnior. Ele é mestre e doutor em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Debate. Professor Augusto, bem-vindo à TV Câmara, muito bom recebê-lo aqui. Um grande prazer estar aqui, é um prazer enorme. Obrigado. Professor, a gente quer aproveitar a sua presença para tirar uma série de dúvidas da população, né, sobre esse momento político que a gente vive no país. Bom, começando pela questão do impeachment no Senado, né? Teve a votação na Câmara, passou para o Senado. Que rito que acontece agora, professor? Explique para a gente. Perfeito. Veja, o processo inicial é a escolha dos membros da Comissão Especial do Senado, que irá avaliar o pleito de admissibilidade ou não do impeachment dentro daquela casa, onde será composta uma comissão especial. Após essa comissão especial avaliar toda a peça, ela apresentará um parecer, um relatório, para ser apreciado no plenário do Senado. Após o Senado votar esse parecer, é que existe a possibilidade, uma bifurcação entre absolver ou não dar continuidade ao processo de impeachment da presidente, retomando ao processo normal nas relações entre executivo e legislativo, ou de o processo continuar e aí ter um processo de julgamento de fato da acusação contra a presidente. E aí, nesse caso, a presidente é afastada por 180 dias e quem preside uma comissão especial última em que será averiguado a culpabilidade ou não da presidente é o ministro do Supremo, Lewandowski. Dentro desse processo, tudo que se encaminha, em grande parte, é uma grande névoa sobre qual será o rumo dessa grande batalha política que nós vivenciamos no dia a dia. O senhor cita aí o Lewandowski, que tem muita gente achando que o STF vai ter algum tipo de influência no Senado. Não é isso, né? Ele vai apenas comandar esse momento, é isso? Perfeito. É importante informar até o leitor, todos aqueles que acompanham o processo político odierno, de que existe um modelo de tripartição e de equilíbrio entre os poderes. O processo de impeachment, fundamentalmente, ele é um processo que cabe ao parlamento e as duas casas do parlamento. Se nós pararmos para pensar, ora, a presidente pode ser afastada do cargo, a presidente legitimamente eleita com 54 milhões de votos, mas existe uma cláusula, uma possibilidade pela Constituição de afastamento, existe uma legislação que possibilita isso e um processo de controle político bem estabelecido e de difícil apuração dentro da Câmara, que já passou, e agora no Senado. O que ocorre fundamentalmente é que, passado esse momento em que o parlamento dá a sua voz sobre o processo de impeachment e, em última instância, julga, é cabível, sim, o Supremo ser chamado a agir em virtude de possibilidade de alegação da defesa. Ou, na verdade, o que já vem acontecendo é em certas matérias de procedimento relacionadas ao rito do impeachment, já na etapa da Câmara e agora no Senado, o Supremo ser chamado para deliberar ou informar sobre como é que o processo deveria acontecer. Devemos lembrar de que foi o Supremo que permitiu com que a votação da comissão especial feita inicialmente no ambiente da Câmara fosse voltada para trás, fosse considerada nula e outra eleição para a composição da comissão especial teve que ser realizada e aí seguindo as determinações do entendimento do Supremo. Os parlamentares, portanto, se tornam juízes neste caso, e aí eu vou retomar a votação na Câmara. Naquele momento em que cada parlamentar pôde se expressar, teve muita gente votando pela retomada do crescimento da economia, ou enfim, uma série de outros fatores. Mas o que estava sendo julgado ali
se era ou não crime de responsabilidade, né, os tais decretos, as tais pedaladas fiscais. A presidente Dilma pode ir lá na frente se aproveitar dessa talvez falha do discurso parlamentar e tentar no STF reverter algum quadro, caso passe pelo Senado também? Veja, existe a possibilidade, sim, de recurso. O grande ponto que nós devemos lembrar é o seguinte: o momento da Câmara, ele não julga o processo de impeachment em si, ele julga a possibilidade de continuação. Quem vai julgar, ao fim e ao cabo, é o Senado. Em grande parte, nós devemos dividir em dois grandes momentos. Primeiro, o momento da discussão dentro da comissão, em que foram chamados a falar os advogados, os juristas que propuseram a peça, a qual foi acolhida pelo presidente da Câmara, e foi possibilitado, em grande momento, a defesa pelo advogado-geral da União. Dentro desse momento, o relatório final apresentado para a votação é um relatório que, de certa forma, é pertinente à denúncia. Nessa perspectiva, ele foi feito com a clareza da inter-relação entre o aspecto jurídico da norma e a interpretação política do contexto atual e da admissibilidade do processo de impeachment. Agora, eu concordo completamente com você. O quadro de votações, a forma com que ela foi conduzida, ela depõe contra aqueles que votaram favorável ao processo de impeachment. O grande ponto é, em termos de defesa do processo, é que aqueles deputados não cabia julgar a matéria, o mérito em si, mas sim a continuidade ou não dela. Quem julga de fato, aí é o Senado. E aí devemos entender o seguinte: existe uma crítica grande sobre a qualidade da representação parlamentar no Brasil em todas as instâncias. Devemos notar que, tradicionalmente, a qualidade da representação parlamentar no Senado tende a ser de maior qualidade do que na Câmara. Por exemplo, são ex-governadores, senadores de mandatos anteriores, pessoas que têm experiência não apenas na dinâmica do parlamento, mas também experiência no executivo. Então, a sensibilidade para compreender o argumento e a jurisprudência criada num possível impeachment da presidente em virtude das pedaladas, esses atores terão maior sensibilidade ao julgar, em grande parte. E um elemento muito importante que nós não devemos esquecer é que toda decisão tomada dentro do Senado, em grande parte, poderá ser utilizada como jurisprudência no ambiente futuro. Devemos lembrar que existe o componente jurídico e todos os dispositivos que permitem o impeachment, muito bem concatenados pela peça do Reale, Hélio Bicudo e Janaína Pascoal, mas que poderão ser utilizados por grupos progressistas no ambiente futuro. Ou seja, o direito, dentro dessa luta política que nós vivenciamos, é, em grande medida, um instrumento de pressão e contrapressão pela posição e conquista do Estado brasileiro. Professor, politicamente há alguma chance para a presidente Dilma barrar esse processo no Senado? E aí eu até complemento a pergunta baseado no que o senhor vem falando até agora. Esses senadores serão juízes, precisarão analisar e dar seu parecer, seu voto a respeito do que eles vão ter ali na Constituição, de embasamento, se é crime ou não. Mas a gente pode acreditar que alguém do PSDB, por exemplo, vai dar um voto contra, né? Contra o impeachment? Quer dizer, acaba sendo de fato uma decisão bem política, bem de interesses políticos, pelo menos eu acho que é a visão que a maioria da população tem. E partindo disso, a presidente Dilma teria alguma chance desses senadores barrarem o processo de impeachment, já que o PMDB desembarcou e a maioria dos parlamentares não estão com ela? Excelente. Olha, devemos lembrar de pelo menos 3 coisas. A primeira delas: desde o segundo mandato, o governo tem sido muito mais forte no Senado do que na Câmara. Ou seja, existem senadores, inclusive do PMDB, que mesmo após o desembarque, se mantêm uma posição, se não de defesa do governo, mas contrários à forma com que o processo de impeachment tem sido desenvolvido desde então. Nessa perspectiva, o tempo relativamente joga a favor do governo. E por que eu digo isso? Distinto do que aconteceu na Câmara, onde o rito e o processo foi muito acelerado, inclusive tendo sessões no final de semana, todos vimos a última votação no domingo, isso é um feito histórico. No Senado, tudo indica que não será assim. Os dias de sessão serão dias corriqueiros, segunda a sexta em grande parte, o que permite ao governo um tempo maior e uma capacidade maior de articulação, seja na mídia internacional, que começa a gerar pressão sobre o ambiente político nacional. Devemos lembrar o seguinte:
essa pressão que o governo faz sobre golpe no ambiente internacional impacta a mídia internacional, impacta potenciais investidores no Brasil. Temos uma situação de dificuldade fiscal do Estado e uma dificuldade do Estado de investir. Precisamos de capital externo dentro desse momento atual. E pega muito mal para o investidor externo investir num país com grande estabilidade política. Então, isso é um elemento importante no cálculo político. O segundo aspecto relevante é de compreender o seguinte, de que esses senadores, realmente, eles têm posições partidárias, agendas partidárias e compreensões sobre o que o seu partido entende como preferências. E aí temos um problema. O PSDB, qual é a preferência central do PSDB? Ela é uma preferência centrada em retirar Dilma do poder? Não necessariamente. Podemos ter no PSDB 3 posições muito distintas. Uma posição do Aécio, onde seria interessante, por exemplo, que o TSE cassasse a chapa e tivesse novas eleições. Uma posição do Serra, onde seria interessante derrubar o presidente e ele ser um ministro importante no governo Temer. Ou uma posição do Alckmin, onde seria interessante o governo continuar e ter uma erosão do capital político do PT ao longo dos próximos 2 anos e 6 meses. Nessa perspectiva, nem o PSDB, por exemplo, que seria o principal partido de oposição, sabe exatamente o que fazer num pós-impeachment. Então, essa complexidade no jogo político faz com que todos nós estejamos caminhando para um buraco onde ninguém sabe muito bem o que vai encontrar lá dentro. Não dá para afirmar que a Dilma já perdeu mesmo, é isso. Tem muita coisa em jogo. Exato. Apesar de aparentemente o parlamento, o Senado ser bem contra ela, na maioria pelo menos. Mas tudo isso está em jogo e pode mudar opiniões, é isso? Exato. Pode mudar opiniões ou pode tornar o processo muito mais complicado e mais custoso. Por quê? Sabemos que o vice-presidente já começa a articular e ouvir elementos que poderão compor o seu governo, poderão compor o seu gabinete. E essas negociações, como vêm sendo reportadas na mídia, não estão sendo muito tranquilas e fáceis. Existem muitas pressões e pressões contidas no parlamento nas duas casas, não atendidas necessariamente pelos governos Dilma, que o governo Temer terá dificuldades em recebê-las em seu governo. Por exemplo, como é possível reduzir ministérios se existe a necessidade de dar, de certa forma, prestígio político e prêmios políticos para uma base a ser conquistada, num ambiente de conjunção política fortíssima. Então, se nós pensarmos a primeira quinzena de maio como data, o período limite para a resolução dessa questão do impeachment no momento atual, tem muita coisa para acontecer ainda para poder dizer que realmente o impeachment vai ser o resultado final desse processo. Sobre a repercussão na imprensa internacional que o senhor citou, eu quero a sua opinião sobre a ida da presidente Dilma a Nova York. Quero saber também se é golpe ou se não é golpe, já que essa dúvida juristas têm discutido também no Brasil inteiro. No segundo bloco, vou chamar um intervalo rápido aqui. Na sequência, a gente volta discutindo esse assunto. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, numa areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração.
e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. Câmara Debate está de volta hoje, atualizando a situação política do Brasil. Estamos recebendo o professor Augusto Teixeira Júnior, mestre e doutor em Ciências Políticas pela UFPE e coordenador do curso de Relações Internacionais da UFPB. Professor, deixei meio que duas perguntas no ar, no finzinho do primeiro bloco. Primeiro, a situação, quem apoia a presidente Dilma usa a palavra golpe para se referir a esse impeachment, né? Defende que não há crime de responsabilidade nos tais decretos chamados de pedaladas fiscais. A gente tem observado juristas divergindo também se é ou não crime de responsabilidade fiscal. O que é que a gente pode tirar desse assunto? Perfeito. O primeiro passo importante é reconhecer que, na prática, quem vai definir se o que está sendo considerado como crime, se de fato é crime, é o parlamento. A Constituição, em particular a lei do impeachment de 1950, ela aponta a soberania parlamentar como o agente fundamental da caracterização dessas condições como crime. Ou seja, é importante entender que no caso da matéria que permite o impeachment, existe a dimensão jurídica, mas a dimensão jurídica ela é fortemente ancorada na dimensão política. Nessa perspectiva, você gera uma possibilidade de a politização do direito, que ela existe, infelizmente ela existe. Outro aspecto relevante sobre a questão do golpe, que é uma palavra-chave, não vai ter golpe por parte daqueles que defendem o governo, e aí é necessário ser justo, nem todos aqueles que afirmam não vai ter golpe defendem o governo. Existem aqueles que defendem o governo do PT, da presidente Dilma, e existem aqueles que entendem que existe um ataque à legalidade e à democracia. É importante fazer essa diferença como justeza aos colegas. O problema é que, a partir do momento em que você evidencia a ideia de que existe um golpe, você não critica apenas a legalidade, ou a falta de legalidade do processo de impeachment. Você critica a falta de legitimidade e afirma que as instituições não apenas não estão funcionando a contento, mas que elas estão arruinadas, no sentido da sua função central de prover justiça, ou de fazer com que os fins políticos sejam alcançados mediante o bom trato em virtude, em diálogo com a Constituição. Dessa feita, ao afirmar que é golpe, você coloca em descrédito o sistema político brasileiro e o sistema de justiça. Isso, de certa forma, é um dos elementos que nos ajuda a entender um pouco a fala daqueles três ministros do Supremo que vão se colocar contrários à caracterização de golpe. Importante lembrar que a fala deles é como ministros individualmente, mas não é uma fala do Supremo, em grande parte. Contudo, é complicado, gera um efeito político perverso, gera um efeito político positivo para a presidente, porque ela permite chamar a atenção de que existe um inimigo em comum, ou seja, forças políticas nacionais e internacionais que se coadunam para subverter a ordem democrática, mudando a ordem constitucional, rasgando a Constituição e a democracia. Isso demanda uma reação nas ruas e dentro do parlamento. E existe, por outro lado, uma dimensão perversa, que é exatamente a questão de que o texto constitucional e a lei que permite o impeachment permite o que está acontecendo agora. Não apenas permite, como o Supremo, nas vezes em que se pronunciou, não sustou o processo e disciplinou o processo. Ou seja, por mais falhas que sejam as instituições e o processo de impeachment, com todos os complicadores políticos que ele tem, dado que aceito pelo Eduardo Cunha, com todos os problemas políticos que ele carrega, e feito um sistema de votação como nós vimos no domingo último, é legal. Se é legal, não é golpe. Agora, essas definições do Supremo que o senhor se refere são a respeito do rito. Exato. Não há nenhum posicionamento do Supremo a respeito de que as pedaladas são crime de responsabilidade, é isso? Então, exato, porque num primeiro momento compete ao Senado deliberar sobre se isso é crime ou não, se a presidente deve ou não ser afastada. Então ela pode ir ao Supremo depois de toda essa votação? O Supremo, caso ela seja afastada,
Num contexto posterior, no prazo de 180 dias, quem preside a sessão especial em que, de fato, ela é condenada ou absolvida é o presidente do Supremo. Ou seja, o Supremo não apenas participa do processo, como é um ator importantíssimo dentro da aceitação ou não daquele procedimento que começa lá na aceitação do pedido de impeachment na Câmara. Mas há algum tipo de parecer do Supremo durante essa votação? Algum tipo de para ser bem popular, bate-se o martelo que aquilo é crime de responsabilidade, ou neste momento do Senado não cabe ao Supremo ainda, e a presidente poderia depois, caso o Senado também votasse a favor do impeachment, ela poderia ir até o Supremo alegando irregularidades, alegando que não é crime? Veja, não apenas poderia, como o advogado-geral da União já afirmou que caso o processo de impeachment seja continuado no Senado, ele irá ao Supremo tentar recorrer por inúmeras matérias pertinentes ao rito e ao mérito da questão. O importante a ponderar dentro dessa questão é que o Supremo, em grande parte, ele é um ator final do processo. Devemos lembrar o seguinte: o processo de impeachment do presidente Collor. É claro que dentro do processo de impeachment do presidente Collor, ele renuncia, em grande parte. Contudo, boa parte, todas, na verdade, as acusações criminais colocadas contra eles e julgadas no Supremo, ele foi inocentado. Ora, fora o crime que ele tinha cometido para justificar o seu afastamento do cargo, o que não chegou a jus, dado que ele renunciou. Não houve crime. Houve golpe com Collor? Não. A leitura política é de que não houve golpe contra Collor. Claro, existem diferenças no caso Collor e no caso Dilma. O ponto que eu tento reforçar é que, por mais que a dimensão jurídica seja o embasamento e o elemento central da afirmação de culpabilidade, quem diz que se tem crime ou não, um ponto central da arguição é o parlamento. É um mecanismo de controle entre os poderes, é um mecanismo de freios e contrapesos, onde o Supremo, claro, pode vir a ser chamado a atestar, mas não no meio do processo. O presidente do Senado, Renan, ele tentou antecipar essa etapa de participação do Supremo dentro do Senado e foi, de certa forma, podado em seus intentos. Ou seja, o ritmo possivelmente irá transcorrer como de costume, ou como pensado. A gente tem uma série de dúvidas, vou tentar ser objetivo aqui, professor. Eu falei do discurso da Dilma em Nova York, na ONU. Positivo para ela, essa repercussão, a imprensa internacional, como o senhor vinha explicando, ficar batendo em cima, que é golpe, que tem algo acontecendo no Brasil. Foi positiva a saída dela? Boa. Temos que dividir em dois momentos. Primeiro, o discurso dela na ONU e segundo, a entrevista coletiva para jornalistas estrangeiros. A coletiva na ONU foi uma coletiva muito bem feita, onde ela falou como estadista. Ela falou representando o Estado brasileiro como chefe de Estado e colocando uma posição de interesse nacional relevante dentro dos marcos das relações do Brasil com aquele organismo internacional. E pontuando com clareza que existe uma crise política no Brasil e ela será enfrentada pelos canais democráticos. Até aí, ótimo. Ela demonstra uma figura de imparcialidade no que tange à figura pública que ela é e ao cargo que ela ocupa, tendo responsabilidade no discurso. Um segundo momento, na entrevista para jornalistas estrangeiros, onde ela reafirma a tese de que existe um golpe em andamento no Brasil, e essa tese que é colocada pela presidente, é colocada pela militância e por grandes autoridades dentro do Partido dos Trabalhadores, começa a ser ventilada também por importantes personalidades na América do Sul, por exemplo, como o presidente Parlassus, que vai afirmar que existe um golpe parlamentar no Brasil. Ora, o Mercosul e a Unasul e a própria Organização dos Estados Americanos, todas essas três instituições, elas são muito claras em relação a que a democracia é um bem a ser defendido na região e é um bem a ser defendido, inclusive, com sanções, caso rupturas da democracia sejam ameaçadas ou processadas em países do hemisfério ou da região. Existe a cláusula democrática do Mercosul, existe a cláusula democrática ou a Convenção Democrática na Unasul e na OEA. Nessa perspectiva, é muito difícil contemplar esses mecanismos sancionando, colocando-se contrários ao Brasil. Por exemplo, a tentativa de uma resolução pela Unasul recentemente foi abortada, porque alguns países consideraram que não era interessante fazê-la naquele momento. E devemos lembrar a importância e o peso econômico do Brasil dentro do bloco, e que a democracia vem sendo realmente violentada como procedimento em outros países da região,
como, por exemplo, a Venezuela, que vive uma crise política gigantesca. Então, qual seria a legitimidade de aplicar sanções ao Brasil no que tange a uma possível ruptura democrática num contexto institucional regional como esse? Então, é um problema político relevante que, o lado negativo, em grande parte, meu caro, é que levamos para fora problemas que devem ser resolvidos via instituições domésticas. Soberania do Estado e assuntos de Estado devem ser resolvidos dentro do seio do Estado brasileiro e de suas instituições competentes, e não levá-las a terceiros atores que não competem em nenhum processo de avaliação democrática nossa, a não ser quando subscrevemos acordos internacionais. Professor, caso a presidente Dilma Rousseff seja afastada, o vice-presidente Michel Temer assume, oficialmente ficamos sem vice-presidente, não é isso? Muita gente acha que o Cunha vai ser vice-presidente, mas oficialmente acha que ficamos sem vice-presidente. Mas o Michel Temer, ele pode também sofrer um impeachment, já que ele assinou decretos semelhantes ao que a presidente Dilma assinou? Pode sim, se o presidente da casa aceitar impeachment contra ele e acontecer um rito semelhante que aconteceu com a presidente Dilma Rousseff. Mais provável do que ele sofreu impeachment é acontecer a possível cassação da chapa pelo TSE. O importante para quem analisa as relações entre executivo, legislativo e o judiciário é entender que as cortes de justiça, por mais que elas se embasem no notório saber jurídico e tenham princípios distintos das outras duas casas de representação, executivo e legislativo, elas sofrem influência política. Temos, em grande medida, dois processos concomitantes dentro do Estado brasileiro. O de judicialização da política, fortemente conhecido e complicado para a democracia, e um processo mais complicado ainda de politização da justiça. Desta forma, os atores que se reúnem, deliberam e dão sentenças, num caso como a possível cassação da chapa, eles têm cálculo político também, calculam o tempo político. Dessa forma, são atores políticos não sujeitos ao pleito ou responsabilização da democracia convencional via voto. A gente tem um minutinho só, professor, havendo então um impeachment do Temer, ou a cassação da chapa, uma cassação do Eduardo Cunha. A presidência da República vai parar nas mãos de quem, professor? Tem um nome já nessa sucessão depois do Cunha? Sim, presidente do Senado. O grande problema, ou solução para alguns, é de que, caso aconteça a cassação da chapa até metade do ano, mais ou menos, você tem a possibilidade de chamar novas eleições diretas. Juntas às eleições municipais. Exatamente, que é uma solução, inclusive, aventada por alguns senadores que julgarão a questão do impeachment, por exemplo. Se a presidente Dilma renunciasse hoje, essas eleições seriam obrigatórias? Suponho que não. Se ela renunciasse hoje, o Temer assumiria, dado que eles foram eleitos como chapa, a renúncia de um não necessariamente implica na saída do outro. A cassação da chapa. Exato. A cassação da chapa é que traria esse resultado. Se houver a cassação da chapa ou o Temer sofrer impeachment no momento posterior, ou seja, depois da metade do ano, depois de 90 dias, o que ocorre fundamentalmente aí é a eleição por via indireta pelo parlamento do presidente, do novo presidente até o final do mandato. Tá ótimo, professor Augusto, muito obrigado por ter vindo aqui à TV Câmara nos esclarecer esse assunto. Portas sempre abertas, certamente precisaremos mais da sua presença e dos cientistas políticos que têm nos ajudado a entender esse assunto num momento político tão importante do Brasil. Muito obrigado mesmo e portas sempre abertas aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme falar ao povo da Paraíba e de João Pessoa em particular. Obrigado. Até a próxima então, professor. Obrigado. O Câmara Debate desta semana termina agora, mas pela internet a gente está sempre em contato com você. Pelo Facebook ou pelo YouTube, o nosso canal, o nosso endereço de contato é o TV Câmara JP. A gente fica te esperando lá. Muito obrigado pela companhia em mais esta edição e a gente se vê na próxima semana então. Até lá.